você estava falando, né? De um dia a gente botar o nosso produtor aqui, cinegrafista, diretor e tudo mais, para participar com a gente. Gravando o miquinho. Tá, é verdade, mas participar aqui talvez, como eu falei, talvez esse dia poderia ter chegado agora. E se por um acaso esse programa não for ao ar, a gente já sabe por quê. Porque temos um aliado da pauta de hoje. Nós vamos falar sobre inteligência artificial, Matheus. O Brisas vai ser editado com ela. Ah, não. Não. Meu Deus, chegou não. o momento. Gente, acabou o programa. Acabou. Vocês vão colocar uma inteligência no meu lugar, né? Pra falar com você. Eu perdi meu emprego. Aí qualquer inteligência... Então, vamos seguir. Brincadeira. Corta. Antes de qualquer outro tipo de comentário, eu queria saber de você, Michele, pra eu saber se eu tenho aqui uma aliada de Sarah Connors, tá? Ou alguém que com complexo de Cypher lá do Matrix também, que vai estar junto com a inteligência artificial pra ocupar o mundo e ser morta com uma facada nas costas. E aí? Você tá de que lado dessa inteligência artificial, hein? Eu tô do lado do usuário que usa o ChatGPT para ajudar a fazer a lista de compras e é o máximo que eu consigo chegar aí dentro da capacidade das inteligências. Não, falando sério, eu tô... Primeiro que eu acho meio complicado o negócio do lado, porque a gente, como subalternos do nosso sistema, a gente nem tem essa escolha, né? Meio que empurram goela abaixo pra gente usar e ser usado por elas. Você lembra o vídeo que eu te mandei? Assustador. Qual deles? Do cara falando lá, isso aqui é um vídeo feito por inteligência artificial. Assustador, né? Então, assim, eu utilizo várias ferramentas por vários motivos, assim, em questão de facilidade de alguns serviços práticos. Tipo? Digitação, às vezes eu preciso organizar uma ideia e aí eu tenho uma certa dificuldade de saber os tópicos, aí ela formata, eu diria que é um formatador pra mim, sabe? Tá, mas a ideia quem dá é você. A ideia quem dá sou eu. Então eu fico nesse lugar, assim, às vezes eu faço uma brincadeira ou outra com um vídeo com as crianças, tem umas que vê uns bichinhos lá e tal, mas... Eu acho que tem algumas coisas muito interessantes dentro das ferramentas, que eu acho que realmente traz aí uma praticidade para o mundo, mas eu confesso para você que me preocupa muito saber o limite disso e principalmente aonde a gente vai chegar com tudo que está acontecendo. O que me pega é exatamente essa questão, porque eu acredito que tem, assim, algumas formas de ser utilizada de um jeito eficiente para a humanidade. Posso dar um exemplo que eu achei bem bacana? Que é agora uma ferramenta do Google que está em desenvolvimento, que é você fazer uma videochamada com pessoa falando outro idioma e aí ele simultaneamente vai traduzindo. Legal, porque é o que a pessoa tá falando, se funcionar desse jeito, muito legal. Foda, porque, tipo, você vai quebrar barreiras importantes da linguagem, sabe? É esse lugar, assim, que me faz falar, daorinha. Sim. Mas o que mais me pega é como esse lance da parte mais ética da coisa, sabe? Porque sim, ela tem um poder assustador tanto para bem quanto para mal. De novo, pensando como tudo está conectado, e a gente estava falando nos outros programas também sobre o tempo, o capitalismo e como a gente utiliza, né, do tempo para muitas vezes atender demandas e necessidades que se a gente não para falar, caramba, de repente não precisava. E a inteligência artificial, acho que de repente é o último avanço tecnológico para afunilar cada vez mais esse sistema capitalista de produção e produção e produção, de aceleração e num ritmo que é assustador e desumano, porque sempre vai ter alguém, ainda mais nessa atualização quase que diária, de não, saiu uma ferramenta nova, saiu uma que faz melhor do que o outro, saiu uma nova inteligência artificial, que você ou está produzindo
para atender essa demanda, ou você vai estar tendo que estudar para se manter atualizado, você não vive mais. Né? E aí dentro da construção do sistema, para mim, se não parar, você falou, peraí, entendemos aonde pode chegar. Vamos estabelecer os limites éticos, morais, e para que seja realmente útil, e a partir daqui fala, acho que não. Isso é um debate que poderia ser muito amplo, porque eu estou falando de conceitos amplos e não estou falando nem de especificidades, né? E que de repente pode estar vislumbrado de uma coisa de repente importante, como por exemplo, para medicina, para avançar pesquisas, né, que conectam do outro lado do mundo, alguém escreveu um artigo e tem uma informação, mas se de repente tem falhas no meio desse processo, como a gente vê aí, até na minha biografia da inteligência artificial do Google, ela mistura a minha com o do Denis Carvalho, que é o diretor. Então uma parte das maiores obras que eu fiz foi Mulheres de Areia, tudo lá, todas as novelas da Globo, parece que fui eu que fiz. Sei lá, roteirista, diretor do 2/4 e entre as obras está lá as novelas da Globo. Mas assim, é um exemplinho besta, mas dependendo do tamanho, da grandiosidade, né? Você fala, caramba, eu tô buscando a cura de alguma coisa, se mistura nisso, talvez eu penso que pode levar mais tempo fazendo o processo de tipo, não, vou sentar, vou estudar, vou ver isso aqui com mais calma, com as pessoas competentes, do que agilizar todo esse processo e de repente você está colocando a vida de alguém em risco. Para nós artistas, então, o que tem de ferramenta que, legal, de repente acelera aquilo que o artista está fazendo, algum processo específico, pode ser, beleza. Mas a serviço de quem? Do artista que está produzindo a sua obra em si e vai ter uma facilidade como ferramenta, ou para atender uma demanda do mercado que vai ter outra demanda do mercado que o outro vai estar fazendo que pode entregar mais rápido, e se eu não fizer eu vou perder o meu trampo, então eu tenho que me adequar Poxa, e aí como a trend do estúdio Ghibli lá também, que acho que me pegou demais. Meu Deus, que bom! Ai, pelo amor de Deus. Cara, eu entrei numa loucura. Vamos ver se é a mesma percepção. Porque, tipo, quando apareceu a primeira vez, eu falei assim, nossa, que bonitinho, legal. E aí, de repente, começou a pipocar, todas as pessoas fazendo vídeo. E aí, as pessoas compartilhando, e etc. Eu falei, cara, mas é que assim, isso é um traço de um artista. Ele fez aquilo, quando ele vai criar o conceito daquele rosto, daquele é ele que está determinando como vai ser. A inteligência lê o padrão dele e está reproduzindo aquilo, você está compartilhando aquilo para um monte de gente e tipo assim, e aonde que tá o mérito desse cara? E aonde que vai ficar, né, todo... E aí teve uma pessoa, inclusive, que falou assim, a gente podia fazer para um determinado negócio nosso e colocar. Aí eu falei, então, eu não acho legal compartilhar. Porque você tá, tipo, tirando do artista, que ele nunca desenharia a gente, tá ligado? Mas eu acho assim, se for consensual, ok. Mas aí que pega, tipo, ninguém foi perguntar pro pessoal lá do estúdio Ghibli, né? O pessoal falou, viu, o que vocês acham disso? Se o cara fala, não, beleza, bora. Porque, de repente, e eu acredito muito que é o caso, né, do que eu dei uma olhada por aí, o posicionamento ali, e falando especificamente do Estúdio Ghibli, poderia ser outra coisa e alguém que poderia, não, legal, gostei, porque daí divulga meu trampo, não sei o que e tudo mais. Mas, sendo ali mesmo, é um rolê nichado, que é para ser nichado, com aquelas pessoas que têm interesse, e o posicionamento ético, moral, de relação com a vida daquele artista e né, de todo mundo do estúdio que trabalha com aquela obra, vai ao oposto ao que estava sendo feito. Então, e aí? Para mim, recai na mesma sensação do tipo, se tá tem um casal que tá trocando nudes, um celular ali, tá mandando específico para essa pessoa. Sim. Se uma delas espalha, mostra para alguém, fala, você não tem autorização para fazer isso. Mas tá divulgando a imagem da... Não tem autorização, não quer. Sabe? Para mim, recai nesse nível aí. Então, e se a gente não faz um debate muito amplo para... Vamos entender qual é o limite
né, do que dá para usar, porque você pode ter certeza, a gente está produzindo nossos filmes aqui, né, não tem quase grana nenhuma. Em algum momento, né, há muito contragosto, vai ter uma utilização de alguma ferramenta, porque, tipo, cara, a gente adoraria fazer um negócio desse jeito, mas não temos como, mas tem uma ferramenta aqui que a gente consegue desenvolver. Fala, putz, que pena, mas não. Porém, o nosso objetivo é sempre fazer uma construção de que, então ali todos os profissionais da área, de todo o corre, vai fazer o seu trampo e vai receber. Para mim, né? Esbarra também... Não fica só ali. Para mim, esbarra também nessa questão, por exemplo, quando você pede para a AI fazer uma imagem. Ah, faz uma imagem de macaco assim, assado, usando um moletom azul, numa estrada, não sei o que lá, não sei o que lá. Também pega, sabe? Porque um designer gráfico, quanto tempo que ele demoraria para fazer isso, né? E por mais que sejam impressionantes as imagens que ela produz, você sente que falta um toque ali humano que você não sabe identificar. Já está sendo eliminado. Tem vezes que eu bato o olho assim, eu demoro muito para perceber. Tanto que tem uma coisa que tem me incomodado muito mesmo, que eu tenho visto às vezes alguma imagem de acidente e eu fico muito na dúvida se é AI. Eu falo assim, meu Deus, será que é AI ou será que realmente aconteceu? E é muito assustador, tipo, porque você não sabe, essas pessoas realmente se machucaram ou isso aqui é uma invenção? E aí você começa a duvidar da realidade. Está acabando de vir processos eleitorais com fake news e a coisa, né, ficando cada vez mais intensa e isso sendo explorado porque tem um efeito no mundo real, né? A gente viu aí, tem pessoas que foram eleitas com base em muita mentira. E tendo essa tecnologia não regulamentada à disposição, caramba, imagina a repercussão que isso dá. E eu posso contar uma coisa que eu tenho muito, muito medo. E meu marido já descobriu e ele fica usando isso contra mim. É que já tá passando essa onda. Denúncia. Já tá passando essa onda, mas tá ligado aqueles videozinhos que começam assim, dois caras em cima da moto, aí eles caem da moto, aí a moto vira um jacaré, e aí depois o jacaré vira um macaco, e aí vira um avião, e ele tá no céu. Sabe, esse tipo de transição. Uhum. Cara, me dá uma dor no estômago, me dá ânsia de vômito. É um negócio assustador. Tem um que é o meu cachorro, ele filmou o meu cachorro. E aí sai umas mãos do meio do cachorro assim, rasga o cachorro no meio e ele vira um cara bombado. Cara, dói meu estômago. Me dá um medo real, sabe que medo? Porque em algum lugar do meu cérebro, é como se meu cérebro entrasse em curto, tipo, isso não é real, mas isso tá muito parecido com a realidade e eu não sei mais nada que é real. Mas porque o nosso cérebro, ele busca padrões. Não mandem vídeos assim. Pra mim também não quero. Mas é porque o nosso cérebro, ele busca padrões, né? Para entender a realidade onde está inserido. Então, a gente entendeu, é um cachorro, é desse jeito, e esse é o cachorro, então, consigo identificar. Aí começa a distorcer isso, caramba, para onde que tudo isso está indo, né? E aí, voltando nesse ponto que você estava falando de utilização para criar imagens, foi algumas semanas atrás, eu estava assistindo um programa na TV, e aí uma grande operadora de telemóvel foi fazer uma inserção de merchandising lá no programa lá que estava sendo transmitido. E aí, é claro que utilizaram uma imagem de inteligência artificial. Fala, caramba, se essa empresa não tem grana para pagar um fotógrafo, pagar o artista lá que vai posar, para tirar foto, para fazer toda a campanha, e aí isso for bem aceito, peraí, a empresa ali fez e deu certo para as vendas dela. O que acontece? Todo mundo vai começar a fazer, porque não precisa pagar mais profissional para fazer. Ali só gerar ali, pronto, acabou. Isso vai completamente no oposto do que a gente estava falando de, ainda pensando no mercado publicitário e tal, vender as ideias, de que era storytelling, conexão emocional, da experiência, de humanizar. Fala, caramba, não era por esse caminho que a gente estava fazendo para tirar só falar da marca, falar não sei lá o quê. Não, vamos trazer, a gente tem que criar uma conexão, né? E falar, peraí, a conexão com o quê? Com uma inteligência artificial? Como que se conecta com algo que não existe assim e que é vendido para nós? Me fala aí sobre a questão desse boom
das pessoas usarem o ChatGPT como psicólogo? Olha, Você já fez a experiência? Eu já fiz a experiência. Porque eu fiquei curiosa, né? Lógico, eu sou cientista. Eu fui lá, pesquisei. Chat, eu estou nunca passando abri por o tal ChatGPT. situação. Sério? Sério. E vou me manter nessa. Me recuso total. Porque pra mim, por exemplo, uns dias atrás estava conversando com uma amiga que estava com um trabalho escolar lá para fazer. De um programa de extensão de curso lá que ela queria fazer. Então ela tinha um trabalho. E aí passaram para ela tudo certinho, ela como ia fazer, um modelo, tá, beleza. Aí ela foi perguntar pro chat GPT, chat, como que eu faço o trabalho? Faz mais ou menos assim, beleza. Aí, tem mais uma dúvida, e não sei o que. Não, faz mais assim. Legal, então chegou ali todo o escopo. Aí ela pediu uma ajuda pra mim, pra ajudar a formatar ali a apresentação e tal. Aí depois eu fui ver e já tinha avançado um pouquinho até no prazo. E aí tava escrito algumas coisas no trabalho que a pessoa tinha apresentado que estava bem diferente do que o ChatGPT tinha sugerido. Uhum. Então eu falei, peraí, mas o que tá valendo? Só porque o ChatGPT falou desse jeito? Não, tá aqui a pessoa que é a coordenadora do negócio, está falando isso, e tá aqui todas as informações. E assim, o que me pega nas situações, é uma ferramenta tão poderosa e de ajuda em algumas situações que a gente, pode ser que a gente utiliza numa situação super inofensiva aqui. Mas aí a gente vai vendo que tem outras funcionalidades, a gente começa a se familiarizar demais, a gente vai usando para outras coisas, como para de repente ser um psicólogo, uma psicóloga, que como que eu vou conseguir me conectar com a experiência, que aí volta acho que no que você falou lá no primeiro episódio, que eu vou me compadecer da morte do filho de uma pessoa, que cara, eu me conectei. Como que uma inteligência artificial vai ter a experiência de vida da sensação do que é passar por aquilo, de ter estudado para entender como é que eu vou me comportar se eu não vivi aquela situação, mas tipo, onde eu vou, sabe? Se não existe, não faz sentido. Como que vai dar uma orientação desse jeito? De repente, uma palavrinha de conforto e tal, mas para ser psicólogo, isso eu acho muito surreal, muito surreal. E aí eu acho que poderia a gente fazer, então, puxar um debate inverso. Mas está muito inacessível, talvez, a saúde. Precisamos então investir em saúde para ter mais acesso a profissionais, já que a gente está avançando no debate de saúde mental. Precisa as pessoas terem acesso a poder trabalhar isso. Outra coisa que pega muito é a falta de conhecimento das pessoas sobre como a ferramenta funciona. Então, por exemplo, já foi identificado no próprio ChatGPT uma tendência a puxa-saquismo. E aí as pessoas estão questionando o quanto isso é algo automático e o quanto isso a própria instituição está forçando para as pessoas ficarem mais tempo na ferramenta. Então, ele puxa muito saco. Se você manda um trabalho, fala assim, fala o que você achou desse trabalho. Nossa, maravilhoso, nananana. Ele sempre puxa muito saco, sabe? Então, é esse movimento que a ferramenta está fazendo, existe um porquê que ela age. Então, se você não estuda, se você não conhece, na hora que você vai usar, você fica maravilhado, achando que você é super especial, mas não é sobre você. É só, gente, é dinheiro, de novo. Eles querem que você fique mais tempo ali, consumindo mais aquela ferramenta, até porque as informações que você está colocando está alimentando, você está trabalhando de graça para a ferramenta. Cada vez que você coloca uma coisa lá, você está trabalhando de graça. Né? E você tá achando aquilo o máximo. Então, fora, né, aquilo que alimenta sem autorização, né? Sem o consenso. E vai. Porque como não está regulamentada, que tinha falado antes. O céu é o limite. Então, eu acho que assim, as ferramentas, antes de qualquer coisa, quando você for usar, você tem que entender como que ela funciona para você não se perder no personagem. Porque senão, cara, nossa, mas o chat me entende. Lógico que ele te entende. Ele foi feito pra isso. Não tem nada de demais nisso. Her? Eu amo demais esse filme, então, meu Deus. Eu lembro muito bem que na época existia locadoras. Pra quem não sabe o que é uma locadora, pesquise. Vai se ferrar, porque você é muito novo, você nem devia estar aqui. Você nem é nosso público, brincadeira. Eu ia ser um pouquinho mais bondoso, né? Um pouquinho mais suave que isso, mas eu... Me liga.
talvez eu concorde um pouquinho com enfim, não é sobre locadoras, mas sobre o filme Her. A primeira vez que eu vi, cara, eu só vi ali a capa, peguei ali atrás do DVD, comecei a ler a sinopse, eu guardei como se fosse um filme de terror. Meu Deus do céu, eu não tenho equilíbrio emocional para lidar com isso. Demorou anos para eu me preparar, falar, não, beleza, agora tô vai. Pronto. Porque, fora toda a história por trás do filme lá, da relação do diretor, que era marido da Sofia Coppola lá e tal, e eles estavam dialogando entre filmes lá, mas a ideia de ter essa inteligência artificial, né, que era interpretada lá pela Scarlett Johansson, se relacionando da forma como faz, e a gente vem de novo, falando das dificuldades que a gente tem de comunicação, de interação, essa vontade de se isolar cada vez mais, que daí já conecta com outras questões do capitalismo, que tipo, qualquer coisinha é um aplicativo aqui, ó, precisa ir em algum lugar, aqui, ó, no Uber, aí o iFood traz, você não precisa sair de casa para quase mais nada. E aí você tem alguém que quando você tá um pouco carente de algum outro nível de relação, te conecta, se comunica com você dessa forma, vai flertando, demonstrando algum interesse, cara, por que eu vou me dispor a sair de casa, de repente tomar um fora, sair frustrado, ficar mal, chateado e depois tentar um relacionamento, já tô adulto, já tô velho, e aí, putz, começar uma relação nova, conhecer pessoas, ir em lugares, interagir, tentador, né? É muito! E o que isso vai acabar fazendo com a mente dessa pessoa, de até se entender que aquilo não é real, aquela relação. É um programa de computador. Mas aí te traz um negócio que vai, mais uma vez, te isolando da interação com as pessoas. Eu acho que toda essa conversa vai acabar voltando para um único lugar, gente. A gente tá vivendo uma época, uma geração que tá se recusando a amadurecer. Todo mundo, não tô falando aqui, tá, de boomer, milênio, não, a geração, todas as pessoas que estão vivendo nesse espaço-tempo aqui, tenham elas 80, tenham elas 20, tenham elas 40, parece que todo mundo meio que tá se recusando a amadurecer. Não quero, não, ai que desconfortável, não vou. Parece que todo mundo tá entrando nesse lugar e, como o capitalismo é muito esperto, ele já percebeu, ele tá oferecendo ferramentas para exatamente a gente fazer esse movimento. Ficar cada vez mais confortável em cada tipo de desconforto, então, né? Assim, eu não vou me expor, eu não vou tentar um relacionamento. Eu vejo muitas pessoas que estão solteiras hoje, e eu sou casada há 10 anos, e eu falo assim, cara, para ser casado não tem segredo. Para ser casado, você tem que ter um interesse genuíno em conhecer outro ser humano, em aceitar aquele ser humano da forma como ele se apresenta, com todos os defeitos e qualidades. É só isso, só isso. Porque se for um interesse genuíno, todo dia você descobre uma coisa nova, todo dia você acha legal, todo dia você quer estar de novo ali, mesmo quando tiver as coisas ruins. Mas não, você começa a conhecer uma pessoa, mas ele gosta de sertanejo, não, pra mim não dá, meu Deus do céu, não quero nem me relacionar, nossa, Deus me livre. Aí você já bloqueia o cara, mas você nem tentou entender as outras nuances do que tem por trás daquele ser humano, porque você quer uma pessoa que só atenda aos seus interesses, não, tem que atender as minhas necessidades. Se não atender as minhas necessidades, não serve. Só que essa pessoa não é o ChatGPT. Ela não é uma ferramenta que vai te entregar coisas. É um outro ser. Se você não achar incrível outro ser humano acontecendo diante dos seus olhos, você falar, meu Deus, que coisa magnífica, é um universo inteiro se apresentando, acabou. Você nunca vai se relacionar com ninguém, nem com os filhos. Aí você fica frustrado com os filhos, porque eles não estão sendo miniaturas suas. Você fica frustrado com seus pais, porque eles não estão te amando da forma como você queria. Então é tudo sobre não quero ser adulto, não quero crescer. E aí essas ferramentas, elas vêm assim como um banquete pra gente. Eu não quero ter que cozinhar, lavar louça, eu vou pedir um iFood. Não tô falando que toda hora é isso, né? Lógico que a gente tem momentos. Mas no geral é sempre esse movimento. Não pode ser a regra. Exceção, né? Quer dizer, não deveria, pelo menos, vai depender da... Igual varia com a realidade de cada um. A lógica do busão. Esperar 1 hora o busão. Você pode esperar 1 hora lendo um livro, conversando com uma pessoa, mas você acha que tá ok você pagar 3 vezes mais para você pegar um carro para você chegar no lugar. Só que depois chegar no final do mês você não tem dinheiro, você fica frustrado. Você não está disposto a pagar o preço de ficar esperando o busão. De ter que lidar com pessoas, aquele ônibus cheio, todo mundo suando, credo, vou pegar um Uber. Aí depois a conta não fecha.
Que a gente aí, não sai daí. mais uma vez, que está completamente conectado com a ideia da inteligência artificial em si, de sempre evoluir e fazer todo mundo produzir numa escala que, como eu falei lá, é desumana. Então, você já apanhou pra caramba no trabalho, aí depois, putz, já tá recebendo menos. E aí tem que ir lá pegar o ônibus. Então, tipo, vem o desgaste de todo um processo, e aí você já tá com pouca energia, e aí tem que todo esse processo de novo, diário e tal. Fala, cara, como que dá? Aí quando você tem uma oportunidadezinha de conforto, nossa só senhora, é quer a dopamina aqui do celular. celular, é o iFood, e aí, como você falou, chega no final do mês a conta não fecha, né? E a gente não sai daqui. É sobre isso. Infelizmente.